Hoje eu quero te guiar por uma das ideias mais profundas já estudadas sobre sofrimento humano, propósito e resiliência. Uma ideia que nasce da experiência de Viktor Frankl, um homem que enfrentou o pior da humanidade e, ainda assim, encontrou dentro de si algo capaz de transformar dor em sentido, algo capaz de manter viva a chama de existir, mesmo quando tudo externo havia sido arrancado dele. Frankl perdeu sua família, perdeu sua liberdade, perdeu seu futuro, perdeu até mesmo seu nome, tornando-se apenas um número dentro de um campo de concentração. E apesar de tudo isso, foi nesse abismo que ele descobriu que existe uma força interior que ninguém pode tirar de você. Uma força que pode manter a alma humana de pé, mesmo nos momentos mais escuros. Essa força é o sentido, o propósito, o porquê que sustenta a vida quando tudo parece perdido, e essa descoberta se tornou a base da logoterapia, uma das abordagens mais profundas da psicologia, que afirma que o ser humano não vive apenas de prazer ou de poder, mas de significado, porque sem significado, até as pequenas dores se tornam insuportáveis, mas com significado, até grandes sofrimentos podem ser transformados. Frankl percebeu algo extraordinário enquanto via pessoas perdendo as forças nos campos de concentração. Não era simplesmente a fome, o frio ou a violência que derrubava alguém, mas sim quando a pessoa perdia a esperança, perdia o sentido de continuar, perdia o motivo interno que a empurrava para frente. E foi nesse contexto que ele afirmou sua frase mais famosa: "Quem tem um porquê, enfrenta qualquer como." E talvez hoje você também esteja vivendo um momento difícil, atravessando perdas, confusões internas, cansaço emocional, um período em que tudo parece pesado demais. E nesse estado é comum acreditar que o problema está apenas na dor, quando, na verdade, Frankl nos mostra que o que realmente destrói não é a dor em si, mas quando não sabemos o que fazer com ela, quando não conseguimos ligá-la a algo maior, quando ela parece vazia e sem direção. A boa notícia é que o sentido não é algo que você precisa esperar aparecer, porque ele pode ser criado, reconstruído e encontrado mesmo nos momentos mais difíceis. E Viktor Frankl descreveu 3 caminhos principais para isso. Caminhos que qualquer pessoa pode usar para transformar sofrimento em crescimento e recuperar forças mesmo quando tudo parece sombrio. O primeiro caminho é o do amor. Para Frankl, o amor é a maior força que existe para sustentar alguém na dor, porque quando você ama alguém, um filho, um parceiro, alguém da família ou até mesmo um futuro, alguém que você ainda vai conhecer, você cria dentro de si um motivo maior do que o sofrimento, uma direção que te puxa para frente, mesmo nos piores dias. E Frankl dizia que amar alguém nos faz ir além de nós mesmos, nos dá coragem para continuar, mesmo quando estamos cansados. E muitas vezes é o amor que acende novamente a luz quando tudo ao redor parece escuro. O segundo caminho é o da criação. Criar algo que só você pode criar. Um projeto, um trabalho, um gesto, uma obra, um cuidado, um movimento interno ou externo que deixa uma marca no mundo. Porque quando você cria algo, você se conecta com sua singularidade, com sua capacidade de transformar a realidade ao seu redor, e isso gera propósito, gera direção, gera sensação de importância interior. E foi assim que Frankl percebeu que muitas pessoas sobreviviam porque acreditavam que ainda tinham algo a fazer, algo a entregar, algo que o mundo ainda precisava delas. O terceiro caminho é o da atitude diante da dor. Talvez o mais poderoso e mais desafiador, porque existem situações em que não podemos mudar o que está acontecendo, não podemos evitar a perda, não podemos impedir o fim, não podemos reverter o que já aconteceu, mas ainda assim podemos escolher a postura interior com que enfrentamos essa realidade. E essa escolha é a última liberdade humana, a liberdade de decidir
quem você será diante do inevitável. Frankl dizia que o mundo pode te pressionar, o sofrimento pode te cercar, a dor pode te visitar, mas a forma como você responde a isso pertence somente a você. E é nessa resposta que começa a cura, porque quando você assume a postura de alguém que aprende, que cresce, que se transforma, que busca significado, a dor deixa de ser apenas um peso e se torna um caminho de fortalecimento interior. Talvez hoje você esteja passando por um momento em que nada parece fazer sentido, em que as perguntas são maiores que as respostas, em que a vida parece pedir mais do que você consegue entregar, e nesses momentos, o que Viktor Frankl diria para você é simples e profundo. Não pergunte o que você espera da vida, pergunte o que a vida espera de você. Porque dentro da dor existe uma pergunta escondida, um convite, uma oportunidade de olhar para dentro e descobrir algo sobre si mesmo que só pode ser encontrado em tempos difíceis, algo relacionado à sua força, à sua sensibilidade, ao seu potencial, à sua capacidade de reconstrução. E talvez seja exatamente essa resposta interior que está tentando nascer dentro de você agora. O sentido não surge do nada. Ele é construído através das escolhas, das atitudes, dos olhares, das pequenas ações do dia. E quando você começa a fazer escolhas alinhadas com aquilo que importa, mesmo que pequenas, o mundo interno começa a mudar. E quando o mundo interno muda, toda a realidade ao redor muda também. Frankl mostrou que não somos vítimas passivas das circunstâncias, mas autores da postura com que enfrentamos essas circunstâncias. E isso significa que mesmo na dor, mesmo no medo, mesmo no cansaço, existe um espaço de liberdade, um espaço pequeno, mas poderosíssimo, onde você pode decidir: isso não vai me destruir, isso vai me transformar. E quando essa decisão nasce dentro de você, tudo muda. A dor muda de forma, a perda ganha significado, o vazio se transforma em movimento, a vida volta a ter direção, porque o sofrimento sem sentido adoece, mas o sofrimento com propósito cura, fortalece e desperta o que existe de mais profundo em você. Hoje talvez seja o momento de olhar para dentro e perguntar qual é o seu porquê. Qual é o motivo que te move? Qual é o sentido que pode te sustentar nesse momento difícil? E se você ainda não sabe, tudo bem, porque às vezes encontrar o sentido não é uma descoberta instantânea, mas uma construção diária, um processo lento, porém poderoso, onde cada pequena escolha vai iluminando o caminho. Viktor Frankl nos lembra que existe sempre um sentido, mesmo quando a dor tenta nos convencer do contrário, e que a vida continua fazendo perguntas para nós diariamente. Perguntas que não são respondidas com palavras, mas com atitudes, com gestos, com decisões, com a forma como você encara o que está vivendo agora. E talvez a pergunta que a vida está fazendo a você neste momento seja: qual é a postura que você vai escolher? Porque você não está à mercê do sofrimento. Você tem dentro de si a capacidade de transformá-lo, de ressignificá-lo, de usar essa experiência para se tornar alguém ainda mais forte, mais consciente, mais profundo. O sentido cura, sempre. E hoje você pode começar a construí-lo.